Aquele que era a palavra possuía a vida, e a vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Não precisou nem mesmo de um estalo de dedos, para apenas com palavras, Deus trazer luz no meio do caos na criação. E 2000 anos atrás, apenas com Jesus Cristo, foi trazida a luz ao mundo perdido. Se pudéssemos ver as crises chegando, elas não seriam crises. Talvez elas seriam problemas desafiadores, talvez seriam circunstâncias complicadas, mas elas não seriam crises. As crises, por definição, são momentos decisivos marcados por mudanças súbitas. Tem um momento de estabilidade e depois dessa transição está fora do equilíbrio. Isso é uma crise. E como seria bom a gente saber com antecedência quando alguma coisa importante vai acontecer? Para a gente poder ver, a coisa mais importante é a luz. Sem a luz não tem diferença entre quem é cego e quem não é. No escuro ninguém pode ver, todo mundo é cego. Nos tempos de crise que estamos vivendo, essa certeza que nos falta. Tantas notícias falsas, recomendações suspeitas, incertezas sobre o futuro, tudo compromete a nossa possibilidade de reagir ao que acontece e de nos preparar para o que acontecerá. Em João aprendemos que precisamos crer para então ver. O capítulo 12 do Evangelho de João narra alguns acontecimentos nos dias anteriores à Páscoa, a mais importante da história, aquela onde Cristo iria morrer e depois ressuscitar. Era o domingo, quando Jesus estava chegando a Jerusalém. Uma multidão de pessoas se reuniram naquela cidade para comemorar também a Páscoa, assim como ele. E eles os receberam. Juntos dessas pessoas tinham muitos gregos também. E eles queriam muito encontrar com o Mestre. E sobre isso Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em vários momentos Jesus disse que não havia chegado a sua hora. Mas agora tinha. Tudo estava pronto para o ato principal. Chegar o momento de Deus ser glorificado por Jesus e de Jesus ser glorificado por Deus. O texto de hoje está nos versículos 31 a 36 desse capítulo. E nos primeiros versículos diz assim: chegou a hora de julgar o mundo. O governante agora deste mundo será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Ao ler esse texto, a gente entende que o efeito do que iria acontecer era o inimigo ser expulso e tudo ser atraído para Jesus Cristo. Mas o que significa essa glória que fala no texto? Ou esse brilho? A palavra glória significa brilho, significa luz. Para a gente entender melhor o que significa isso, a gente pode avançar alguns capítulos. No capítulo 17 de João, Jesus diz assim numa oração que ele faz: depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que ele te glorifique. Tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. E a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste no mundo. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste, para realizar. Agora, Pai, glorifica-me, leva-me para junto de ti para a glória que eu tiveste ao teu lado antes do princípio do mundo. A glória de Jesus era ser levantado da terra, fazendo a obra de Deus, que era trazer vida eterna àqueles que crerem. E ser levantado tem dois sentidos. O primeiro sentido é imediato. É ser levantado no madeiro, a crucificação de Jesus. O segundo sentido é um pouco mais amplo. Ele ia ser levantado aos céus, de volta para a glória do princípio. Isso é a obra de Deus, para que todos aqueles que crerem serem salvos. As pessoas não estavam entendendo como podia a morte ser alguma coisa positiva. Como poderia o Cristo eterno que eles esperavam ter um final humilhante como a morte? O Cristo, o ungido de Deus, aquele que o povo esperava que ia ser o rei, cujo reino duraria para sempre. Eles não estavam errados em lembrar dessas promessas de Deus.
Eles estavam imaginando um rei que iria ser majestoso e Deus tinha prometido um rei que reinaria para sempre. Agora, a confusão que eles tinham era colocar as suas próprias expectativas sobre o rei, as suas próprias ideias sobre o Cristo que viria. Para eles, a morte, e especialmente a morte de cruz, era muito vergonhosa para a figura do grandioso rei. Jesus explicou da seguinte forma: como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Para Deus e para Jesus, a glória é a luz brilhar no mundo e trazer a salvação. No deserto, quando Deus libertou o povo e os alimentou, eles saíram do Egito, estavam no deserto, passaram fome, Deus trouxe comida. Foi quando o povo acusou Deus de querer matar eles no deserto e de a comida ser ruim, eles reclamavam. E por isso eles foram punidos. Vieram um monte de cobras, as pessoas estavam envenenadas, levaram picadas. E pela misericórdia de Deus o povo foi poupado. Mas por sua graça também, ele levantou uma serpente de bronze para curar o povo. Todo aquele que olhasse a serpente que estava levantada poderia ser curado. Mas esse povo era o povo que se recusou a crer no Deus que já tinha retirado eles do Egito e já tinha sustentado eles até aquele momento. Por muitas vezes a gente pode cair no mesmo erro daquele povo. E esse erro é procurar a luz aqui embaixo. Se a gente pensar com a lógica humana, o que a gente pode achar que é bom e que é ruim, a gente não vai entender. Eu tenho visto muitas notícias de pessoas desesperadas que passaram do limite para estocar comida e faltou para outras pessoas. Eu também vi notícias daqueles que cobraram preços absurdos em mercados, para preços abusivos, para não sair no prejuízo ou às vezes até para conseguir lucro nesse momento. E até onde será que vão esses esforços para preservar essa vida terrena? Se a gente esperar um Salvador que vive de acordo com as coisas que a gente quer, a gente está rejeitando a vida eterna. Durante uma crise, devemos entender que somos limitados e precisamos daquele que vem do alto. Quando a luz está pronta, por exemplo, uma luz de emergência, as luzes que iluminam no cinema ou um avião quando ele está chegando, quando uma luz está pronta, ela é colocada em um lugar alto para iluminar, porque é do alto que vem a luz e para fora expulsa o inimigo. E para Jesus, todos aqueles que creem são atraídos. Enquanto a luz está perto, é a chance que a gente tem de olhar por onde a gente está andando. Jesus disse assim: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto vocês podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue saber onde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Jesus nos orienta a andar enquanto temos luz, para que as trevas não nos surpreendam. Se andarmos na luz, somos filhos da luz. Numa conversa com Nicodemos, Jesus disse o seguinte: quem não nascer do alto não verá o reino de Deus. A gente só consegue ver se a gente nasce do alto, como filhos da luz. E é para isso é necessário crer. Vocês já ouviram falar daquela frase, eu só acredito vendo? O mais natural da gente pensar é que só vamos ter certeza de alguma coisa se a gente vê por completo. João faz questão de dizer que para Jesus era o contrário. Quem nunca passou por dificuldades, por ser ingênuo demais, por acreditar em qualquer coisa? Temos por aí propagandas enganosas, trotes, golpes. E olhando para a natureza humana, a gente não tem outra escolha senão desconfiar. Mas essas distrações não são tudo o que tem nos nossos arredores. Tem algo mais. Acreditar é uma escolha. Diante dos vários sinais que apontam para alguma coisa, precisamos optar por segui-los ou não. Já adianto, quem não segue o caminho que os sinais apontam, não vai chegar no destino. É como se fosse uma viagem. Tem um monte de placas apontando para o destino, dizendo para onde se deve ir. Se você não seguir as placas ou o caminho que as placas indicam, você não vai chegar ao seu destino. Os sinais estão por aí e as distrações também. Mas se você não acreditar nos sinais, você não vai chegar a ver.
Muitas pessoas daquela época se recusaram a crer, mesmo diante do que Jesus fazia e do que ele ensinava. Eram palavras de autoridade e verdade, milagres inimagináveis de cura e restauração. Sinais claros da chegada do Salvador. Para aqueles que se recusaram, é para quem Isaías profetizou o seguinte: o Senhor cegou seus olhos e endureceu o seu coração, para que os seus olhos não vejam e o seu coração não entenda, e não se voltem para mim, e nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías se referiam a Jesus, porque ele viu a sua glória e falou sobre ele. Isaías, centenas de anos antes de Jesus, porque ele cria em Deus, ele pôde ver a glória. Quem vê, entenda. Em meio à crise, a única forma de não ser pego de surpresa é andar enquanto há luz. Se a gente recusar, a luz se ocultará e mesmo os sinais a gente não vai mais poder ver. Por isso, precisamos aprender a abandonar essa frase, eu só acredito vendo, e esse jeito de pensar. A gente precisa aprender a dizer, eu só vejo crendo. Eu só vou ver quando eu crer. Primeiro passo é a fé. A situação que estamos passando é confusa e cheio de desenvolvimentos inesperados, a gente está passando por uma situação diferente. Como será que a gente tem reagido perante essas dificuldades? Será que a gente tem ficado perdido? Será que a gente tem buscado resposta nos lugares errados? Ou até nos recusado a crer? Somente crendo que a luz nos faz ver. E o desafio de hoje é lembrar que em todo momento precisamos ter fé naquele que veio do alto, porque é dele que vem a vida eterna. A quarentena é muito dura e deve ser difícil para muitos de nós. Não poder encontrar com pessoas cara a cara, não poder abraçar pessoas que são queridas, não poder tomar aquele banho de sol. Mas mesmo que as paredes impeçam a luz do sol de tocar a nossa pele, nenhum isolamento vai impedir a luz de Deus de tocar o nosso coração. Por isso vamos orar cada um em cada casa, para que nessa luz a gente encontre criatividade para manter a vida e edificar a Igreja de Cristo. Vamos buscar a vida que é eterna e ela vem do alto. Vamos orar?